Então, queridos, uma palavra que arde no meu coração e ardeu no meu coração no dia de hoje é exatamente a questão da convicção. Eu diria, mais do que nunca, nós estamos chegando ao final do ano, né? E, e Paulo traz uma palavra para nós em Filipenses, e eu amo muito essa palavra, então seria de pronto essa palavra, de nós termos uma integridade com o nosso passado. Por que integridade com o nosso passado? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Mas, na grande realidade, quando Isaías fala assim, dos teus pecados não me lembro mais, e lancei no mar do esquecimento, é onde mais a nossa mente, o inimigo, quer pescar coisa do nosso passado para tentar nos paralisar diante do que Deus tem como promessa. E aí nós deixamos de acreditar, nós deixamos de confiar, nós achamos que Deus esqueceu de nós. Né? Isaías 49, versículo 13, 14, 15, diz assim, pode porventura uma mãe que amamenta seu filho, pode porventura ela se esquecer dele, mas o Senhor diz, todavia eu jamais esquecerei de vós. Então, se Deus não esquece de nós, nós devemos trazer à memória somente aquilo que possa dar esperança. Né? Quando a gente vê Lamentações de Jeremias, trazendo essa palavra para nós. Então, eu quero ler aqui para nós, primeiramente, né? Em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 em diante, diz assim, ó, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se alguma coisa você pensa de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcancemos. Amados, que Deus possa nos abençoar, já oramos. Então, o que Paulo traz para nós? Eu gostaria de aprender algumas lições interessantes. Primeiro, que ele fala de que nós não estamos já prontos, nós estamos no processo. Filipenses 1,6, antes ele fala assim, tenha isso na sua mente, que ele diz, tendo por certo que aquele que começou em vós uma boa obra há de aperfeiçoar. Então, o que nós devemos entender é que Deus não começou uma obra de qualquer jeito, ele começou uma boa obra. Ele começou em nós quando nos resgatou do lamaçal, quando nos tirou das trevas e transportou para suas maravilhosas luz, já foi uma grande obra, já foi uma boa obra. Coisas que homem não pode fazer, coisas que ninguém pode fazer, Deus fez. Então, quando ele entende que essa boa obra que começou em nós é uma obra que ele vai aperfeiçoando. E observe bem que Paulo, nesse estágio dessa vida dele, já estava velho, já estava idoso, né? Que é melhor, já estava idoso, já tinha trabalhado muito, já tinha sofrido muito. Lembra lá os açoites que ele levou lá em Atos capítulo 16, né, por libertar uma adivinhadora? Lembra as viagens de Paulo, os naufrágios que Paulo passou, as experiências todas que ele adquiriu na sua caminhada? E ele chega nesse momento aqui das cartas paulinas, e principalmente essa de Filipenses, né, que ele já está preso, que ele já está pronto para ser morto ali. Ele já sabia que o fim já estava próximo, mas ele não deixou de crer, ele não deixou de confiar. E é nesse momento que ele escreve essa carta dizendo assim, não que eu já tenha
recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Então, imagina a caminhada do apóstolo Paulo, mesmo que escreveu lá para Timóteo: Timóteo, não deixe que as pessoas com vãs filosofias te afastem do evangelho genuíno. A sã doutrina, vela por ela, segura nela, esteja seguro, esteja certo que ela é que vai te dar a certeza da salvação. E Paulo, ele sempre foi um testemunha viva de ser fiel a Deus. Ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse mesmo Paulo, ele chega nesse momento e fala assim: eu não alcancei. Eu fico assim: meu Deus, dá um nó na minha cabeça quando eu olho para Paulo e falo assim: meu Deus, se Paulo não alcançou, quem somos nós para ensoberbecer? Quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Quem somos nós que às vezes acha que canta bem, prega bem, está numa igreja grande, bonita, é alguma coisa? Não, queridos. Se ele não for a nossa suficiência e se não for refletir a glória de Deus e edificar a igreja, pouco serve o que nós temos. Eu sempre falo que os nossos dons e vocações não servem para nós, servem para edificar, servem para conduzir pessoas a Cristo. Que a glória e o louvor seja para ele. Então, esse Paulo, nesse estágio de vida, ele escreve esse resumo que me esbofeteia a todo momento que eu penso nisso. Eu falo assim: meu Deus, se esse homem, esse grande homem de Deus, se eu estivesse perto dele, eu falo: Paulo, peraí, você já é, Paulo, você já alcançou. Olha tudo que você passou. Ele falou assim: não, eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é salvação. Meu alvo não é quando eu estou aqui na terra. Meu alvo é quando eu partir dessa terra, que eu vou encontrar com ele. Então, eu tenho que combater o bom combate. Eu tenho que acabar a minha carreira. Ei, não tem aposentadoria no reino de Deus. Não tem descanso no reino de Deus. Ah, pastor, que isso? Não tem. Cada vez que você pensa em descansar, você pode estar correndo o risco que Davi correu. No meio da guerra, no meio da luta que nós temos constante, a gente vai para o alpendre descansar. A gente vai, não, deixa eles lutarem. E aí é onde o inimigo entra na nossa vulnerabilidade, nas nossas fraquezas, que ele sabe da minha e sabe da sua. Ele sabe como me tentar, ele sabe como colocar diante de você as tentações. Não é Deus, mas ele coloca. Deus falou assim: o pecado está à porta, compete você vencê-lo. Então, Paulo traz para nós essa reflexão. Não que eu já tenha recebido, eu tenha obtido a perfeição. Então, Paulo diz assim: meu Deus, ele disse, mas eu prossigo. Então, não é parar, irmãos. Não tem para parar, dar um descanso. Não tem na obra de Deus, não é mais para mim, Glauber, não é para mim, não, Adalberto, não dou conta mais, não posso, estou cansado, não. É a disponibilidade nossa para o reino é que mostra quem está em nós, se é o reino, se é a virtude, se é a graça do Espírito Santo, se é o poder de Deus que está sendo manifestado. Aí o que ele diz? Mas eu prossigo para conquistar aquilo que Cristo conquistou para mim, para o que também fui conquistado por Cristo. E você já parou e pensou, você está caminhando para quê? Você está caminhando na sua carreira cristã ou no seu ministério para ser reconhecido? Para ser bem pago? Para ser realmente aquela pessoa que todo mundo vai te elogiar? Para ser aquela pessoa que realmente, né, não, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, como muitos dizem, eu não tinha nada antes, mas agora com Cristo eu tenho casa, tenho... Não foi para isso que ele conquistou. E Paulo diz: eu fui conquistado, eu prossigo para aquilo que Cristo me conquistou para eu ser. O que Cristo conquistou nós na cruz? Para sermos salvos, para sermos sal, para sermos condutores de vida para Cristo e de pregar o evangelho para que a glória seja de Deus, que ele cresça, que nós venhamos a desaparecer como João Batista. Eu debatia esses dias com um texto, né? E alguém me falou sobre isso esses dias, né, quando perguntava, João estava preso, né, já para ser decapitado, mas lá da cadeia ele falou assim: Jesus, quem está fazendo esse milagre aí? É o prometido? É Cristo? Ele esqueceu que ele batizou o Cristo. A humildade de João foi tão grande que ele não se ensoberbeceu. Ele diz: não, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos seus pés. Mas Jesus diz: mas convém que cumpra as Escrituras. Como Jesus honrava pelas Escrituras. Paulo diz assim: eu fui conquistado para honrar Cristo. Eu fui conquistado para honrar a palavra de Deus. Eu fui conquistado para honrar, para pagar um preço pelo Evangelho. E como nós hoje temos
desprezado a sã doutrina, a palavra de Deus, como muitos nós, pregadores, líderes, temos buscado algumas coisas para manifestar a glória de Deus ou trocar a verdade de Deus para uma distorção, para coisa que às vezes vai agradar e massagear o ego do coração do povo. Mas ele diz, não, eu fui conquistado por Cristo. Ele diz, irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Então ele diz assim, ó, diante disso, eu fui conquistado por Cristo, não alcancei, não sou perfeito, mas eu faço uma coisa, irmão, e essa coisa eu tenho que fazer. É aí que entra a palavra de Deus na minha vida. Querido, não espere que ninguém faça nada por você em relação ao que Cristo fez, mas faça você por aquilo que Cristo já fez pela sua vida. Não espere elogios para servir a Deus. Sirva a Deus sem elogios, sem reconhecimento. Né? Tem um louvor que diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que manifesta a ti, né? Que diminua eu. Então, nós não precisamos ser reconhecidos, que Cristo seja, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Paulo diz assim, eu faço uma coisa, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para a que estão diante de mim. O que você está avançando que está diante de você? Ou você está paralisado, ou o inimigo paralisou a sua fé. Ah, pastor, minha vida, meu ministério, minha família não rompe. Então, quebra isso hoje, em nome de Jesus. Cristo te conquistou na cruz para você, em Cristo, ser mais do que vencedor. Para que você, em Cristo, conquiste aquilo que Cristo conquistou para você. E Paulo diz, eu me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim. Por quê? Tem um prêmio, querido. Tem um prêmio, sim. Nós somos galardoador daquilo que nós esperamos. Nós temos recompensa. E eu digo que nós somos os mais bem pagos. Nós não fazemos a obra de Deus. A obra de Deus, preste atenção, na obra de Deus não tem voluntariados. Não, faço quando eu quero, faço se eu puder, não. Na obra de Deus tem obreiros, trabalhadores da seara. Ore ao Senhor da seara que manda trabalhadores. E ele pagou o melhor preço. Não só o preço da salvação, mas aquilo que nós conquistamos aqui na terra, aquilo que Deus tem dado. Querido, às vezes eu penso assim, eu tenho vivido dias aqui difíceis de amigos, pastor, agora há pouco, que partiu para a glória com câncer, né? Outras pessoas com câncer, a gente orando, um pastor amigo meu lá em Brasília, que foi o meu tutor, com câncer também, né? Fazendo tratamento, quimioterapia, e agora, por último, né, um amigo meu, um irmão, um brother mesmo, uma família que a gente tem muita afinidade, e o filho dele foi para a Alemanha estudar, um menino inteligente, 20 e poucos anos, acho que 23, também foi cometido com um problema que estava no estômago, quando foi ver, também um problema de câncer, né, e está fazendo quimioterapia, e eu falei, meu Deus, ele vem de situação, falou, pastor, eu venderia tudo, eu daria tudo isso aqui para ter só a saúde do meu filho. Então, de repente, nós começamos a inverter as coisas quando a gente percebe que nada vale nada. O que adianta o homem conquistar tudo e perder sua alma? O que adianta a gente conquistar tantas coisas e perder a essência? Aí eu pensei assim, meu Deus, eu estou com 6,3, glória a Deus, e estou bem de saúde. Quem é que pode comprar hoje saúde? Quem é que pode dar esse dinheiro? Quem é que pode fazer isso? Senhor. Valorizar mais as coisas, ser mais grato. Paulo diz assim, em outra palavra, esquece das coisas do passado e seja mais grato. Esquece as coisas que vão te fazer sofrer, tristeza, afastar do propósito de Deus, do projeto maior que Deus tem para você. Deus já fez algo na sua vida, já é o suficiente. Esteja contente com o que você já alcançou. Querido, quando nós somos gratos por aquilo que temos e não ingrato por aquilo que não conquistamos. A gratidão é algo que valoriza o que eu conquistei e desvaloriza aquilo que eu não conquistei. Se eu não conquistei é porque não faz parte. E se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Então, Paulo tem essa convicção plena que, uma vez que ele avança para aquilo que está diante dele, é algo tremendo. O escritor de Hebreus, que diz alguns que é Paulo também que ajudou pela linguagem, mas ele diz lá no capítulo 12, né?
corramos a carreira que está proposta em Cristo Jesus. Mas antes ele diz assim, devemos desvencilhar de todas as coisas que tenazmente, o pecado que tenazmente nos assedia, coisas do passado, você era melhor, agora como é que está a sua vida? E realmente parece, a gente fazer um paralelo, parece que antes a gente não conseguia ver tantas coisas quanto a gente vê hoje, porque nós éramos cegos espiritual. E hoje os nossos olhos espirituais eles estão desvendados. É por isso que a gente hoje sabe o nível de guerra, a luta que nós temos. Mas não que se esqueça que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Não se esqueça que aquele que te comprou, aquele que te remiu, aquele que te lavou, é o mesmo que peleja a tua causa. Quando Josafá estava perdido, Josafá não tinha mais jeito. Quando chegou para eles ali, um dos servos falou, Josafá, estamos perdidos. Segunda Crônica, capítulo 20. A multidão de adversários que vem contra nós é maior do que nós. E eles já estão próximos de nós. Josafá teve medo. Ótimo. Medo faz parte. Medo é algo importante na nossa vida, porque o medo pode te levar a duas coisas. Ou saber quem você é e saber quem é Deus na sua vida. Quando você sabe quem você é, você vai se limitar às coisas deste mundo. Mas quando você sabe quem você é, mas quem é Deus na sua vida, você vai ter como Josafá. Teve medo, sabia que o adversário era maior, mas ele pôs-se a buscar a Deus. Ele sabia que tinha um Deus acima de todas as lutas, de todos os processos, de todas as armas levantadas contra a vida dele. E ele diz que pôs-se diante de Deus a orar e jejuar. Nós recebemos a palavra agora de oração tremenda, que a oração move todo o reino espiritual, move o céu, move a terra, move o inferno, a nossa oração. Por isso que Deus fala que a oração do justo tem muito no seu poder. Então não deixe de orar, não deixe de crer. E Paulo disse que ele prosseguia para esse alvo, para o prêmio da soberania, a vocação em Cristo Jesus. Que prêmio é esse da nossa vocação? Não está posto aqui na terra. Aqui na terra está, se crer e obedecer, comerei o melhor dessa terra. Mas esse prêmio da nossa soberania, vocação, da soberana vocação em Cristo Jesus, já está em Cristo. Está no projeto de Deus. Que antes que nós havíamos nascido, Jeremias fala, antes de ser formado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, já te estabeleci profetas para as nações. E nós não queremos, às vezes, nem ser profeta na nossa própria casa. Então, creia, querido, que nós carregamos esse peso da glória de Deus. Paulo diz assim, outra palavra que ele escreve, pesa sobre mim pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar esse evangelho. Ai de mim, não é por causa do medo de Cristo, não. É pela gratidão que Deus havia feito na vida dele. E nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Avançar para a que estão diante de nós. Porque existe um prêmio, querido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim, né, que nós temos um prêmio que Deus já estabeleceu, que Deus já fez por nós. 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, versículo 57, aleluia, diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, em outra tradução diz, constantes, sempre abundante, na obra do Senhor, no prêmio da vocação, sendo que no Senhor, o seu trabalho, o meu trabalho, não é em vão, tem recompensa. E ele já tem as maiores recompensas, talvez a sua saúde, salvação da sua família, a graça de termos o poder de chegar na presença de Deus, de sermos instrumentos na mão de Deus. Deus te escolheu, não nós que escolhemos, queridos. Ele diz lá em João, capítulo 15, 16, não foram vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi, para que vá e dê frutos e o vosso fruto permaneça. Tenha essa vocação em Cristo Jesus, prossiga, frutifique. E ele diz assim, todos nós que somos maduros, então só aqueles que amadureceram na fé, não devemos ser como menino agitado. Ah, Dalberto, está falando mal de mim, o irmão não gostou da minha pregação, não é para gostar, irmão. Nem pregação, nem culto, não é para ninguém gostar, é para ser confrontado. Quando a palavra de Deus não nos confronta, nos conforta. E a maioria hoje está querendo ser confortado, né? As palavras de autoajuda, aquelas que massageiam o nosso ego, não é aqueles que te confrontam o pecado, não é aquele que te coloca na situação de você repensar e saber buscar
aquilo que Deus tem para você. Então, ele diz assim, todos que nós somos maduros, tenhamos este mesma forma de pensar. Então, só as pessoas maduras. Mas Paulo diz que tem muitos que são meninos agitados de um lado para o outro. E é o que nós estamos mais enfrentando nos dias de hoje. As igrejas abarrotadas de pessoas que saem de uma igreja e vai para o outro. E não está crescendo o evangelho. Não está alcançando pessoas. Mas aqui na nossa denominação, eu aperto o irmão Adalberto, eu começo a confrontar ele, ele fala, pastor, não dá mais para mim não. Aí vai para outra igreja. Aí lá não é confrontado, ele está muito bem. Lá não, mas se confronta lá, vai para outra, porque temos inúmeros gostos, né? Temos um cardápio de qual tipo de igreja que eu vou ser bem-sucedido e não se sujeita a Deus, para saber que para o evangelho nós temos que sofrer, nós temos que tirar aquilo que nós achamos. Aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O evangelho não é para massagear o seu ego, o evangelho não é para te fazer melhor, é para fazer com que Deus seja cada dia melhor na sua vida e você glorifique e exalte o nome dele. E se alguma coisa você pensa de modo diferente, pode pensar do que Paulo pensava, de prosseguir, de entender que recebeu, que não era perfeito, mas que... Porque muita gente cobra a perfeição em mim. Nós vamos errar, nós somos errantes. Quando estiver nessa carcaça aqui, queridos, estamos sujeitos a todas as coisas, mas não vamos dar vazão à nossa carne e às nossas condições para libertinagem, para pecar. Não! Devemos lutar contra o pecado, porque nós somos santos, separados para a glória de Deus. Então, se algum pensa de forma diferente, também Deus o revelará. Tiago fala, se você quer sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente. E não só nega. Que sabedoria é essa? Para entender os planos de Deus, né? Para saber o que Deus te chamou. E diz assim, o versículo 16, eu quero encerrar. Seja como for, andemos de modo com que já alcancemos. Queridos, talvez seja essa a maior desafio. Você está contente com o que você já alcançou. Na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, se você for contente com o que você já alcançou, preste atenção, Deus vai te surpreender com coisas maiores. Se você ser uma pessoa contente, já estou realizado em Deus pelo que Ele fez, Deus vai trazer coisas maiores para você entender que Deus nunca falha. E eu quero encerrar aqui em Gálatas, ver o meu coração, 1:6, acho que é isso de Gálatas, se não for eu vou corrigir, que diz assim, 1:6 diz assim, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou da graça, na graça de Cristo, para outro evangelho. Então, Gálatas está falando assim, e hoje está assim, as pessoas estão passando depressa. Parece que o evangelho genuíno, a palavra de Deus, parece que não é bem hoje aceita. Mas as coisas que são distorcidas, né, mais facilitada, hoje estão querendo facilitar tantas coisas que as pessoas estão perdidas. Estão igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas que não têm, realmente você espreme, não tem madurez, eu ia falar isso, não estão amadurecidos na fé. Pessoas que vocês espremem, não sai nada de Cristo. Então, Paulo adverte essa igreja aqui, né, que não há outro evangelho. Então, vocês precisam estar experimentados para aquilo que você foi chamado em Cristo, que não existe outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha que coisa, exortação tremenda. Então, nós não podemos trocar, independente, não pode sofrer, você não pode passar por isso, não, você tem que determinar, se você é dizimista, ofertante, você não pode passar por isso. Lê do engano, queridos. Jesus falou, no mundo teríamos aflições. A paz que Jesus tem para nós não significa ausência de guerra, significa que no meio da guerra ele vai estar. Significa que se você for jogado ainda na fornalha, o quarto homem vai descer na fornalha. Ele não vai te livrar da fornalha, mas ele vai estar junto com você na fornalha. Então Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que
temos pregado que seja anátema, que seja sem efeito, que não possa isso produzir em nós nada, né? Então, como dissemos e repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já recebemos, que sejam anátema. Paulo repete isso, que seja sem efeito, que não tenha poder de desviar a sua mente do evangelho genuíno. Queridos, que Deus possa nos abençoar e devemos já estar contentes com o que já alcançamos. Se nós estivermos com essa palavra que Paulo nos exorta, já é o suficiente para nós conquistarmos coisas grandiosas, maravilhosas no Senhor. E aquilo que fazemos, nada é nosso, tudo é para Ele. Até a obra, Ele é dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a glória e a adoração. Que Deus abençoe, que nesse desafio ainda desse final de ano, esteja alegre com o que você já conquistou. Seja feliz, seja realizado em Cristo Jesus. Isso é loucura para o mundo, queridos. Às vezes você não tem nada, te tirou muitas coisas materiais, mas o que você tem, ninguém pode roubar. E persevere até o fim, para que ninguém lhe roube esta coroa. Só finalizando, porque vem muitas coisas de Deus na minha mente. A igreja lá de Laodiceia, em Apocalipse, era uma igreja que se julgava rica, abastarda, poderosa, e que o pessoal era chique, vestia de tudo de bom. Deus chama ela de pobre, de cega e de nu. E tem mais. No culto estava muito bom lá dentro. Perfeito aos olhos do homem. Mas aquele que é digno de adoração estava lá do lado de fora. Aleluia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, aí vai ter o culto. Se abrir, aí vai ter ceia. Se abrir, eu vou entrar. Se eu entrar, muda todas as questões humanas e começa as coisas espirituais. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Obrigado por me permitir compartilhar. Eu me sinto honrado de estar aqui nesta noite. Me sinto grato a Deus por ter compartilhado essa parte com os irmãos. Que Deus abençoe e passa aí a quem de direito a palavra.